Bom dia, pessoal, espero que todos estejam bem. É um prazer recebê-los aqui de novo em mais um ano de webinars da Key Network. Gosto de reforçar que a gente sempre faz esse conteúdo com muito carinho, pensando em todos vocês. Então, espero que vocês aproveitem bastante a sessão, que ela seja bem rica, tanto para absorver conteúdo, mas também fiquem à vontade para interagir, tá? Isso é bastante importante, eu vou reforçar isso um pouquinho mais para frente. Então, vocês estão vendo minha tela, está passando normalmente aí os slides, né? Perfeito. Então, hoje, pessoal, a gente está indo para a nossa segunda sessão do QI Sessions, tá? A gente tem intercalado entre assuntos que a gente fala de produtividade, colaboração e AI, e outros assuntos que a gente fala mais das estruturas de cloud services, e hoje a gente vai focar nessa estrutura, tá? Hoje o objetivo principal é a gente falar de modernização da operação com segurança dentro do Google Cloud. O que significa isso na prática? Eu não darei spoilers, vou deixar com os meus colegas aqui de trabalho que vão explicar isso um pouquinho mais na prática, tá? Hoje eu estou como responsável, até para quem não me conhece, hoje eu lidero a área de Key Accounts de Cloud Services da QI, e vou ser o responsável por mediar essa sessão aqui junto com vocês, tá? E do meu lado, estarão os meus colegas Guilherme Soares e Luiz Augusto, que são os especialistas que vão falar um pouquinho mais na teoria e na prática, demonstrar na prática também, que eu acho bastante importante, sobre o assunto de hoje, tá? Hoje só, para contextualizar um pouquinho da agenda, eu vou fazer uma rápida abertura, tanto para quem já conhece a QI, a gente recapitular o que a gente tem feito no mercado, em termos de atuação, mas, obviamente, para quem não conhece também, ter um leve panorama, e conhecer um pouquinho do nosso portfólio também, tá? Posteriormente, a gente vai dar essa contextualização sobre esse assunto. De novo, acho que vai ficar um pouquinho mais claro para vocês assim que o pessoal começar a falar sobre esse item específico. E depois a gente vai para uma demonstração prática, tá? E aí, muito importante, fiquem à vontade para utilizar os recursos, tanto o chat, tem o Q&A aqui também disponível, para vocês fazerem perguntas, interagirem, então, reforçando que esse é um evento para vocês, tá? Falando um pouquinho sobre a QI, tá, pessoal? Hoje, a gente se posiciona como uma empresa que facilita a jornada de inovação na nuvem através de serviços, tá? Então, a QI já está indo para o seu 15º ano de existência, a gente faz esse ano o 15º ano de aniversário, e a gente tem grandes cases de sucesso, a gente citou alguns aqui, mas entre outros, de mais de 1.000 projetos implementados, e a gente se preocupa muito em uma longevidade com os nossos clientes, ou seja, fazer esses projetos agregando valor de forma contínua, tá? Conforme eu falei, a gente basicamente trabalha com duas especialidades, tá? Um que a gente chama, que é a estrutura de produtividade, colaboração, e tem, falado muito de AI, de performance e eficiência, do trabalho dos colaboradores das corporações, que por trás, tá os serviços e a stack de produtos do Google Workspace. E a gente também tem a nossa estrutura de cloud services, que a gente tem trabalhado até de uma forma um pouquinho mais agnóstica. O nosso cargo-chefe é, obviamente, prestar serviços, para ambientes de Google Cloud, mas hoje a gente já tem uma equipe qualificada, inclusive para clouds de AWS também, tá? Então, a gente tem feito os projetos nessas clouds também, apesar de nosso cargo-chefe ser essa parceria com o Google, tá bom? Falando um pouquinho de portfólio, tá, pessoal? Então, na estrutura de Cloud Services, a gente está dividido, um novo mandala, a gente fez um rebranding aqui da nossa estrutura de portfólio, e a gente está focando em 3 grandes pilares, tá, pessoal? O pilar mais à direita, que a gente fala de projetos, que podem envolver tanto as estruturas de migrações, mas também implementações de novos projetos, tá? O suporte e o monitoramento, que é esse serviço para garantir a continuidade de negócios e visibilidade e controle dos ambientes de cloud, e o Managed Services, que a gente considera o nosso cargo-chefe no que tange a sustentações, evolução contínua e melhoria contínua dos ambientes de cloud, sempre prezando por muita governança, tá, pessoal? Já falando do que tange ao portfólio de produtividade e colaboração, obviamente, do que tange a produto, a nossa stack é o Google Workspace,
e aí a gente está trabalhando, né, muito em utilizar e extrair o melhor potencial dessa plataforma, né, seja tanto no âmbito de apps, ou seja, os colaboradores utilizando os serviços disponíveis, mas também apoiando as equipes de TI em garantir a melhor governança, segurança e gerenciamento desse ambiente. E existem alguns complementos, né, como, por exemplo, Voice, o Meet Hardware, o AppSheet, que a gente também tem ajudado nesse processo de implementação e adoção, tá? A gente também trabalha com produtos e serviços atrelados à stack, né, do Workspace. Então, por exemplo, uma plataforma, né, que foi desenvolvida pela QI, que é o QI Academy, é uma plataforma que eu sou suspeito para falar, eu gosto bastante, ajuda muito nesse processo de adoção, entre outras plataformas, como, né, a própria Jump Cloud, que é uma plataforma de mercado que a gente estabeleceu parcerias, tá? E por último, não menos importante, treinamentos contínuos. Então, a gente se preocupa muito com esse processo de adoção, né? Seja para o colaborador final utilizar o melhor das plataformas, mas novamente, né? Pensando também no processo de administração, possibilidade de automação, e mais recentemente, né, com as integrações do Gemini e Notebook LM, a gente também tem focado muito em ajudar as corporações a extrair o melhor, né, da IA dentro dos processos internos dessa stack, tá? Reforçando, tá, pessoal? Sem querer ser chato, mas aproveitem, tem bastante conteúdo, o pessoal vai falar com bastante coisa interessante, então usem os recursos para interagir com a gente, acho que vai ser bem legal, tá? Neri, por gentileza. Muito obrigado, Lucas. Antes da gente passar para os nossos especialistas técnicos, pessoal, eu gostaria de fazer uma breve introdução aqui também. Para quem está chegando agora, só para contextualizar, né? O Case Sessions é a nossa nova série de eventos online, onde a gente conecta os especialistas do mercado para falar na prática sobre a inovação em nuvem. Hoje, a sessão ela é especialmente voltada para quem atua mais próximo à infraestrutura de TI e segurança dentro das empresas. Então, hoje o tema vai ser um pouquinho mais técnico. Então, se você tiver algum colega, fica à vontade para compartilhar esse convite e também com o seu time técnico. Em breve, eu vou jogar também aqui no chat o tema do nosso último encontro, que foi como você consegue produzir conteúdos gráficos para o seu time de marketing utilizando a inteligência artificial do Google. Logo mais eu vou jogar aqui na sessão. Mas, sem mais delongas, eu gostaria de passar, então, a palavra para os nossos especialistas técnicos. É contigo, Guilherme. Opa, obrigado, Neri, obrigado, Lucas, pela apresentação. Queria primeiro agradecer a todo mundo, né, pelo tempo aí com a gente nesse webinar. Você pode passar o slide? Está com você, né, Lucas? Claro. Isso. Você quer assumir ou quer que eu passe aqui? Não, se eu puder passar, pode passar para a gente Perfeito. com celeridade. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai falar um pouco hoje sobre modernização, né? E a modernização, ela é um assunto um pouco mais amplo. Até peguei um pedaço da mandala ali que o Lucas apresentou, porque ela depende um pouco da maturidade que a empresa se encontra, né? Muitas vezes, a porta de entrada é o primeiro tópico ali, é um lift and shift, tá? Mas isso não é mandatório. O que seria um lift and shift? A gente pega uma máquina, uma VM, que você já tem um Privacy, em algum hypervisor, né? Um Proxmox, um VMware, e a gente move essa máquina. Esse é um tipo de modernização, tá? E a segurança, ela já é intrínseca em relação aos componentes da cloud, né? Então, quando você já faz essa modernização, de certa forma, lift and shift, que é um primeiro exemplo, você também já está aumentando ali a sua segurança, mitigando vários pontos, né? A gente sabe que essa questão de segurança é uma questão de mitigação também, ok? E tem empresas que já têm uma maturidade um pouco mais ampla, né? Que já possuem essas máquinas, por exemplo, e elas querem migrar para serviços cloud natives. Então, existem várias opções, né? Microserviços, ou serviços gerenciados do próprio GCP, enfim. Eu não vou delongar muito nesse ponto, para a gente falar um pouco sobre essa POC, esse estudo de caso que a gente vai apresentar. Esse estudo, ele é uma modernização, de certa forma, tá? Ele mitiga algumas coisas. Pode passar, por favor, ô Lucas.
E o papel da QI é auxiliar nessa jornada, tá, gente? Entender essa maturidade e aplicar ali, junto com o cliente, o que é entendido de melhor prática, ok? Eu vou tentar não delongar muito nesse assunto para a gente falar um pouco sobre essa POC que a gente vai fazer, tá? Então, hoje, vamos pegar um site estático, é o nosso exemplo hoje, ok? Hoje, para você manter um site estático, no seu on-premise, você vai ter que ter um hardware físico. Hoje, todo mundo tem um firewall, você vai ter que ter um firewall controlando a entrada e saída. Você vai ter que ter sistema operacional, normalmente mais que um, né? O próprio firewall já tem um sistema operacional próprio dele. E você vai ter que ter aplicações rodando, né? No caso ali, a gente está dando um exemplo de um web server, né? Um Apache, um Nginx, e você tem que gerenciar isso. Então, hoje, a nível ali de segurança, muda muito, né? Então, se qualquer brecha que tiver, você vai ter que fazer uma atualização e de repente, ser mais crítico, né? Dependendo da aplicação, isso é um pouco complexo, né? E aí é o que a gente está falando do paradoxo da manutenção, que você gasta um esforço ali para gerenciar toda essa stack, né? No seu on-premise, por exemplo. Se você já mudar para uma VM dentro de uma cloud, você já mitiga uma série de coisas ali, mas a POC que a gente vai mostrar um pouco mais a fundo ali. Então, é o que eu falei da segurança, né? A segurança ela é um pouco mais reativa, enquanto, né, a de cloud provider você é um pouco mais proativa, né? A própria cloud gerencia muitas coisas para você, não tudo. É importante frisar isso, que algumas coisas também ficam com o usuário que está, né, utilizando o serviço. E tem o custo de tempo também, que você acaba reduzindo essas manutenções, ok? Eu acho que eu consigo passar aqui, né, Lucas? Me colocou como... Isso, até para facilitar, eu te coloquei como Isso. o apresentador. Obrigado. Então, gente, esse estudo, né, essa POC que a gente vai fazer, a gente vai eliminar toda aquela stack, né? Funciona para site estático, né? Não é aplicável a tudo, mas existem outras tecnologias, outros produtos que se adaptam à necessidade de cada execução, cada atividade, cada workload, tá? Então, o que a gente vai apresentar, a gente, de fato, está eliminando a infraestrutura, é bem elástico, né? A escalabilidade ela é invisível. A gente não vai muito a fundo, mas a gente vai apresentar ali um processo que ele pode ser modificado de várias formas para melhorar também, tá? E o foco é no conteúdo, o foco é só na atualização desse site. E você não tem que se preocupar mais com toda a administração daquela stack, tá? Seguindo aqui, a segurança, igual eu comentei, ela é intrínseca, né? Óbvio, nem tudo é uma responsabilidade compartilhável com o CSP, né, com o Cloud Provider, mas, no geral, dependendo do produto que você utilizar ali dentro da cloud, a responsabilidade fica maior com o provider, né? Então, quanto mais native você for, melhor é para a administração e mitigar problemas de security, tá? Então, igual eu falei, security a gente não corrige, infelizmente, a gente mitiga. Então, as ferramentas, por si só, já vêm com vários padrões de criptografia, a infraestrutura ela está sempre atualizada, você não tem que preocupar com isso, né? E você tem N ferramentas no Google que estão sempre evoluindo, né? Se você pegar lá o Security Command Center do Google em 2024, hoje ele é uma ferramenta com muito mais recursos, né? Então, você também ganha nesse ponto. Tentando não delongar muito aqui para o Luiz iniciar, tá? Aqui a gente fez uma tabelinha falando exatamente o que eu comentei aqui, né? O modelo legado hoje, né, na maioria on-premise, ou dependendo de como você está com essa maturidade na nuvem, você tem um gerenciamento de infraestrutura, você tem que ter a proteção de ameaças, você tem que ter a criptografia de dados, e essa parte de criptografia não é simples, também não é muito propagada e difundida em on-premise, né? E o ROI ali, né? O valor disso. Então, claramente, em on-premise, a gente tem um esforço muito maior, né? A questão da segurança, ela é, de certa forma, reativa. A criptografia, igual eu comentei, ela é bem complexa, não é simples, tal como num CSP, a gente falando de Google, ela é padrão, né?
Então, todos os recursos já têm criptografia, você pode usar suas próprias chaves. Então, assim, a gente consegue aprofundar demais em cada tópico ali, ok? Mas o foco hoje é realmente a gente montar um site estático com zero infraestrutura na prática, né? E é isso, assim, pessoal. O Luiz vai dar continuidade, vai mostrar essa demo, complementando que a gente está fazendo uma demo manual para que todo mundo consiga entender o que está sendo feito, tá? Mas hoje, no geral, você com um scriptzinho de Terraform, ou até um próprio comando, dependendo do que você vai utilizar, você consegue subir de forma muito simples e rápida esse ambiente já, de certa forma, mais moderno e seguro, tá bom? Então, o Luiz vai mostrar manual para a gente ter essa visão de um todo, beleza? Obrigado pela atenção, pessoal. Luiz, acho que é com você agora. Beleza, pessoal. Todo mundo me ouve? Então, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Legal, maravilha. Eu vou compartilhar minha tela para mostrar na prática o que o Guilherme acabou de falar, e aí, à medida que eu for fazendo aqui, eu vou explicando aqui para vocês, bem passo a passo aqui, a gente poder aí fazer uma pequena demonstração, né, de um site estático, né, conforme o Guilherme falou. Então, sem mais delongas, né, aqui é a tela inicial do Google Cloud, né, do console do Google Cloud. Eu já tenho o meu projeto criado, né? Então, eu vou... O que a gente faz primeiro aqui? Quando a gente fala de site estático, a gente vai partir do ambiente serverless, né? Então ele não vai ter, entre aspas, servidor, vai ser apenas o armazenamento. Então eu vou acessar aqui o Cloud Storage, né, um bucket. Vocês podem ver que não tem nada criado aqui, então eu vou criar aqui junto com vocês, né? Então, bem simples, né? Dou um create aqui. Preciso dar um nome aqui para o meu site, para o meu bucket, né? Então, bucket, para quem não conhece, eu sei que alguns aqui devem conhecer, outros não. Basicamente, ele é um serviço de armazenamento na nuvem, como se fosse um storage, só que ele é um storage de objetos. Então, eu posso salvar imagens, posso salvar logs, posso salvar diversos tipos de arquivos nesse espaço, e ele, de forma dinâmica, ele vai crescendo conforme a utilização. Então, eu não preciso me preocupar com espaço de armazenamento, isso a própria Google vai fazer de forma automática aqui para a gente. E, obviamente, ele vai ter um custo ali por gigabyte, de acordo ali com o tipo de armazenamento, ali com o tamanho do espaço que eu vou demandar. Então, eu vou criar aqui, né, vou colocar aqui um nome bem sugestivo, né? Webinar, Key Network, vou colocar a data de hoje. Aqui tem a label. A label seria como se fossem as tags, né? Eu posso criar elas. Para fins de demonstração, como é opcional, eu não vou colocar. E aí, logo na sequência, o que ele pede? Ele pede para eu colocar aqui a localização onde eu quero esse bucket, né? Então, eu tenho um multi-region, né, sem me delongar muito. Multi-region seria quando eu tenho várias regiões ao mesmo tempo, né, duas ou mais. Para que é isso usado? Vamos supor que eu tenho um site que ele precisa ser acessado de localidades geográficas diferentes. Então, eu tenho, sei lá, o pessoal lá nos Estados Unidos para acessar, o pessoal aqui no Brasil também. Então, ele vai ter a menor latência possível, dependendo da região que o usuário está fazendo acesso. Isso é importante, às vezes, para sites, porque, vamos supor, eu tenho uma equipe nos Estados Unidos para acessar e eu criei a infra aqui no Brasil. Ele vai ter uma latência um pouco maior de acesso. Dependendo do tipo de aplicação, a latência ela é importante. Para fins de exemplo aqui, eu vou colocar uma região só, vou colocar apenas a região aqui do Brasil. Vocês podem ver que, normalmente, as regiões dos Estados Unidos, elas têm um custo menor, né? Já me dá aqui uma previsão de custo. Se eu colocar aqui no Brasil, ele vai ter um custo um pouquinho maior. Para fins de exemplo aqui, isso não é um problema. Mas é sempre importante salientar que se a latência não for importante,
regiões dos Estados Unidos, como o Norte Virgínia, por exemplo, ela tende a ter um custo sempre menor. Aí aqui, né, sem me delongar, o que eu falei, né, de acordo com o tipo de uso que eu vou fazer desse storage, eu coloco ele numa classe diferente. Standard, normalmente, para fins de site estático, ele é o mais recomendado, porque são arquivos acessados ali com frequência. Mas vamos supor que eu tenha arquivos de auditoria, arquivos de backup, que vão ser usados com pouquíssima frequência, ou vão ser usados só em época de auditoria, por exemplo. Eu poderia deixar no archive, que o archive, aqui, ó, o custo ele é uma fração do custo do standard. Ele é muito menor. Então, também é uma forma de economizar, né? Por isso que é importante sempre você avaliar para que você vai usar aquilo, na hora de fazer a criação do bucket. Aqui, ele sempre deixa, por padrão, ele impede o acesso público no bucket. Então, sempre que eu vou criar um bucket novo, eu não, ele, por padrão, ele vem com acesso público bloqueado. Então, para fins de site, eu vou te desmarcar essa opção, mas vocês vão ver depois que eu consigo contornar também o tipo de acesso com permissões de AM. E AM, para quem não conhece, é o serviço onde eu controlo meus grupos e usuários de acesso e o tipo de acesso e serviços que esses usuários vão poder acessar. E não só o serviço que eles vão poder acessar, o que eles vão poder fazer dentro desse serviço, né? Se eu quero dar um acesso apenas de leitura, um acesso para edição, e por aí vai. Então, vou continuar, né? Por padrão também, ele tem uma outra proteção a mais, que é o famoso soft delete. O que é esse cara? Vamos supor que alguém, seja de forma mal intencionada ou até mesmo acidental, foi lá no seu bucket e deletou um arquivo. Você tem, por padrão, 7 dias que você pode simplesmente ir lá, desfazer essa operação, e aí você recupera esse arquivo, você não vai perder esse arquivo. Vou mandar criar aqui, né? Vocês vão ver que é bem rápido, né? Ele já criou. Aí vocês vão falar, Luiz, beleza, eu criei o bucket e tal, como é que eu vou tornar agora o site? O que eu vou fazer? Eu deixei aqui na minha máquina, eu tenho duas opções. Eu posso simplesmente abrir o meu Explorer, ou, enfim, dependendo do sistema operacional, vai ter um nome diferente. Arrasto meus arquivos para dentro do bucket, né, para a tela onde está o bucket, ou posso fazer via linha de comando. Para exemplificar aqui mais fácil, eu vou mostrar aqui arrastando os arquivos. Então, simplesmente arrasto os arquivos para cá. Ele começou a fazer o upload. Como são arquivos pequenos, eles foi muito rápido aqui o upload, né? São arquivos aqui com kbytes. Para fim de exemplo, apenas eu vou ter um CSS, um HTML e uma imagem PNG. Tá pronto o acesso? Não, ainda não. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer mais duas coisas. A primeira, eu venho aqui em Permissions e eu preciso dar acesso a esses arquivos para que eles sejam acessíveis da internet. Então, vou dar um grant access, coloco aqui all users, e eu preciso colocar uma role, que essa role ela vai determinar o que quem vai acessar vai poder fazer. No caso, eu vou dar acesso apenas de visualização. Então, é uma flag chamada Object Viewer, história de Object Viewer, nessa role. Mando salvar. Aqui ele vai me dar mais um alerta falando, você tem certeza que você quer deixar público? Sim. Que é o que eu quero, porque, afinal de contas, vai ser um site. Finalizei isso, eu vim aqui novamente, né, clico em Buckets, arrasto totalmente para o lado aqui, clico nesses 3 pontos e dou um Edit Website Configuration, e aí eu vou falar para ele que o meu arquivo principal do site é o index.html. Mando salvar, né? Beleza, ele salvou. Aqui ele já está falando que o acesso está público para os arquivos aqui dentro. Aí eu abro novamente o meu bucket.
Quando eu abrir, a hora que eu olhar para o lado aqui, ele já me gerou uma URL aqui do index.html. Eu vou mandar para vocês no chat e vou pedir para vocês abrirem essa URL. Só um minutinho. Se conseguiram abrir, vou abrir aqui na outra página aqui para vocês. Provavelmente já temos a nossa página. Vocês viram que em questão de poucos minutos, a gente subiu um site estático, já está aqui com a página, com a imagem que a gente colocou, que é o logo da QI, e basicamente um HTML simples. Então, não precisei subir máquina, não precisei criar servidor, não precisei instalar sistema operacional, não precisei fazer instalação de Apache, de Nginx, não precisei fazer absolutamente nada. Poucos cliques aqui a gente fez. Eu preparei uma outra surpresa aqui, que eu tinha falado com o Lucas e com o Neri, e aí eu vou mostrar agora para vocês uma outra forma de fazer, porque de repente alguém pode se perguntar, tá, Luiz, beleza, você fez um site estático, mas vamos supor que eu tenha um site um pouco mais complexo, um site um pouquinho mais complexo, e esse site mais complexo eu vou precisar, talvez, fazer um container ou algo do gênero. Então, vou abrir aqui meu VS Code, né? Vocês estão vendo a tela do VS Code? Sim. Tá, beleza. Vou abrir aqui uma pasta aqui que eu já deixei preparado, e aí eu já vou explicar para vocês o que tem, o que a gente tem aqui. Para fim de exemplo, o site vai ser o mesmo, tá? Mas vocês vão ver que a URL ela vai mudar. Então, basicamente, eu tenho meu HTML, eu tenho a minha imagem PNG, eu tenho o meu CSS. O que mudou aqui? Eu tenho um arquivo chamado Dockerfile. Esse arquivo Dockerfile, basicamente, são 3 linhas de comando. Eu já deixei até com os comentários aqui para vocês verem o que ele está fazendo. Dockerfile, para quem não conhece Docker, ele é um arquivo de instruções onde eu falo para o Docker, na hora que eu for buildar a imagem do Docker, né, construir a imagem do Docker, o que eu quero que ele instale ali dentro. Então, no caso, eu quero que ele instale um Nginx, eu quero que ele faça a cópia dos arquivos que estão no meu diretório corrente para a pasta do Nginx, e eu quero que ele deixe exposta a porta 80. Né? Então, eu vou mostrar para vocês, na prática, como que a gente faz isso. Primeiro de tudo, eu preciso estar autenticado no meu Google Cloud. Então, eu vou digitar o comando gcloud auth login. Esse comando, o que ele vai fazer? Ele vai acessar uma API da Google, que vocês devem estar vendo agora. Ele vai pedir o meu usuário, né? Como eu já tenho autenticado, ele não vai me pedir a senha. Mas se eu não tivesse autenticado, ele pediria a senha. Vou dar aqui um permitir, né? Então ele vai, basicamente, aqui, beleza, ele já logou. Vou voltar para a tela do VS Code. Vocês vão ver que ele já me gerou um token que ele usa o protocolo OAuth2, né? Que é um protocolo de segurança. Então, isso aqui não está exposto, obviamente. Lá no gcloud, né, que não é intuito daqui mostrar isso, eu tenho um controle de AM para controlar o que o meu usuário pode fazer, justamente para dar segurança nesse tipo de cenário, porque senão você dá uma permissão qualquer, o usuário pode simplesmente rodar um comando ali e destruir a infraestrutura. Aqui, vou fazer da forma mais simples possível, tá? Então, eu já deixei o comando já pronto. Basicamente, eu vou falar para ele o seguinte: execute o Cloud Run, fazendo um deploy com um site chamado Site Webinar Run, vai ser um serviço lá no Cloud Run que eu já vou mostrar para vocês, pegando todos os arquivos que estão no meu diretório corrente. A região, vou colocar a mesma região que a gente utilizou, que é a South America East One. Aqui, para fins de exemplo, eu coloquei para ser uso não autenticado, até para vocês conseguirem acessar o site, e colocar a porta 80. Vou dar um Enter aqui, ele vai começar a buildar a nossa imagem. Né? Dá alguns segundos, ele vai começar a buildar a imagem. Beleza, começou.
Vou voltar para a tela do GCP para mostrar na prática o que ele está fazendo. Venho aqui no Cloud Build. Cloud Build, para quem não conhece, ele é como se fosse um serviço de deploys aqui da GCP. Então, ele basicamente, ó, ele já está fazendo aqui. O que ele fez? Ele pegou esse arquivo, ele empacotou isso no arquivo zip, depois ele começou a explodir esse zip com os arquivos que a gente mandou lá, que é o Dockerfile, o index, o logo e o CSS. Aqui ele está fazendo aqui os passos do build, né? Aqui em alguns poucos segundos ele já vai terminar isso, já vai terminar de fazer. Ele só está finalizando aqui. Aqui eu não estou dando refresh na tela, tá? Ele mesmo está executando, tá? Beleza, terminou o build. Agora, eu posso simplesmente ir no Cloud Run, que é um serviço de container da Google. A gente vai ver que ele já criou um serviço. Está finalizando aqui de subir o serviço, que é justamente com o nome que a gente deu, Site Webinar Run, né? Já está na região que a gente colocou. Aí aqui eu vou passar a outra URL para vocês, que é essa URL do Cloud Run. Vocês podem estar abrindo ela. Só. Deixa eu mandar a URL aqui para vocês, aí vocês já conseguem testar novamente. Vocês conseguiram acessar? Vou até mostrar aqui também na minha tela a URL. Abrir uma nova aba aqui no meu navegador. Essa outra URL é a URL do Cloud Run. A gente pode ver que está exatamente o mesmo site, só mudou, obviamente, a URL, né? Aqui no Google Cloud Storage e aqui ela rodando no Cloud Run. Cloud Run, para quem viu, ela foi até mais rápido, né? Eu já tenho o Dockerfile, já tendo os arquivos do site prontos, em questão de segundos a gente finalizou de subir, consigo subir o site aqui em questão de segundos, o que num ambiente on-premise, até eu configurar tudo isso, talvez 1 hora, 2 horas ali, né? Certamente algumas horas ali para finalizar a configuração. Era isso que eu tinha para apresentar, né? Acho que agora a gente pode, né, posso passar novamente para o Neri e para o Lucas, e aí caso alguém tenha dúvidas, a gente de repente abrir para perguntas. Excelente, deixa eu colocar aqui de novo, só para compartilhar. Acho que já está em tela cheia, né? Bom, deixa eu só dar uma olhada aqui no chat se não tem perguntas, mas eu tenho 2 dúvidas, tá, Luiz? E aí eu vou puxar aqui então essas dúvidas. A princípio no chat ainda não tem nenhuma. Não fiquem acanhados, tá, pessoal? Não existe pergunta ruim. O ruim não é não perguntar. Mas vamos lá as minhas perguntas, tá, Luiz? O primeiro, eu vi que você utilizou já o Cloud Run, pensando numa aplicação mais moderna, né? Por que o Cloud Run e não talvez um GKE, um App Engine? Você conseguiria explicar um pouquinho por que essa abordagem do Cloud Run foi a sua recomendação? Sim, claro. O Cloud Run eu escolhi ele por ser algo que eu consigo subir a infra em questão de segundos, né, conforme demonstrado. Eu vou ter uma segurança ali, porque eu tenho, os dados já estão criptografados, quando a gente roda o Cloud Build, ele por baixo dos panos, o que ele faz? Ele entra no Container Registry lá da Google, cria o container e faz o deploy ali do Cloud Run de acordo com as instruções que eu coloquei ali dentro do arquivo Dockerfile.
Nesse contexto, vamos supor que eu preciso subir um site muito rápido, como foi demonstrado aqui. Então, para eu construir uma infra do GKE apenas para um site não tão complexo, não faria muito sentido, né? Que aí são decisões de arquitetura que a gente toma, porque a gente tem que sempre visar o custo. O GKE ele tem um custo um pouco maior. O App Engine, ele é uma infraestrutura como se fosse o meio do caminho. Ele não é um container que está rodando ali. Ali você está rodando máquinas virtuais, com a diferença que elas são totalmente gerenciadas pela Google. E essa seria a diferença dele para o Cloud Run. O Cloud Run, por ser container, ele é menor, então ele sobe mais rápido, e ele tem um custo menor. O App Engine, quando você executa a máquina, você é cobrado, vamos supor, imagina que eu tenho uma aplicação que ela roda orientada a eventos. Então, ela vai subir, vai executar o que ela tem que executar, e depois ela vai ser destruída, aquela infraestrutura, né? No caso, né, container tem essa característica. Então, no Cloud Run, você é cobrado por milissegundos de execução daquela aplicação. No App Engine, por mais que eu execute ela por alguns segundos, eu vou ser cobrado a hora cheia. Então, tem essa diferença de custo por si só. Além disso, o GKE, você já entra uma infra ainda mais complexa, que aí exige um planejamento ainda maior e tal. Como o tempo aqui também para demonstração, ele não era um tempo muito grande, você, óbvio, né, aí já também talvez seja a dúvida de alguém, Luiz, você me mostrou 2 URLs ali, mas, pô, eu queria colocar meu domínio. Sim, dá para fazer. Aí, o que a gente teria que fazer de diferente ali no Cloud Storage? No Cloud Storage, eu teria que criar o bucket com exatamente o nome do meu subdomínio, o nome do meu domínio. Então, vamos colocar assim, exemplo, webinar.qinetwork.com.br. Vamos supor que o meu site seria esse. Eu teria que criar um bucket com exatamente esse mesmo nome. Para quê? Para que eu faça depois um apontamento de DNS lá para o Cloud Storage, que ele vai apontar para a API da Google, né, uma entrada do tipo CNAME, e aí essa entrada ela vai fazer com que o site funcione com o meu domínio. No Cloud Run também é possível fazer o mapeamento do domínio e fazer a validação por DNS. Então, por causa disso que eu escolhi Cloud Run e Cloud Storage para esse exemplo. Excelente, excelente, ficou bem claro, obrigado aí pela explicação. Chegaram mais dúvidas também no Q&A, mas eu vou emendar a minha outra dúvida só para se encerrar aqui a minha participação no que tange a dúvidas, tá? Eu sei que aqui, né, até por fator de tempo, a gente falou de uma aplicação mais simples, um site estático. Para um site dinâmico, adiciona muito mais complexidade, teria que utilizar outros tipos de produto. Como que você vê isso, tá, Luiz? Sim, para sites dinâmicos, vamos supor, se um servidor de aplicação, você vai ter uma aplicação Java, por exemplo. Aí, o Cloud Storage, nesse cenário, ele não atenderia, né? Ele não conseguiria atender, não seria recomendado. Aí, a recomendação seria o Cloud Run, em um primeiro momento, ou dependendo da aplicação, vamos supor que é uma aplicação que você vai precisar ter, você vai precisar fazer algumas questões relacionadas ao load balancer, coisas do gênero, aí entraria o GKE, né? Vamos supor também que você queira monitorar isso com com Grafana, com Prometheus, ou vai colocar um Argo CD, que é o Argo CD, para quem não conhece, é uma ferramenta de CI/CD, só que ela roda dentro do seu ambiente Kubernetes, e ela fica monitorando o quê? Se tem alguma diferença entre o que você colocou no teu repositório, que pode ser um Git, por exemplo, e o que você tem rodando ali no teu ambiente Kubernetes. Se houver diferença, o que vai sempre valer é o que está no teu repositório. Então, vou supor, você colocou no repositório uma versão lá da aplicação. Alguém manualmente foi lá no teu Kubernetes e alterou. O Argo CD, ele vai monitorar isso e ele vai matar esse container que alguém alterou na mão e vai pegar o que está no repositório de forma automática.
Excelente, também ficou bem claro. Obrigado aí pela sua explicação, tá? Bom, das minhas dúvidas eram isso, eu vou puxar aqui as 3 dúvidas que estão aqui no Q&A, então, tá? Não tem um nome, saiu como anônimo aqui, mas o pessoal perguntou o seguinte, quando eu uso o Cloud Run e quando eu uso o Bucket para subir um site, né? Acho que tá um pouquinho atrelado. Acho que eu, de certa forma eu respondi, mas vamos lá. Site estático, então tem um HTML puro, simples, com muito ali um JavaScript rodando nesse HTML, pode ser Node.js, que basicamente é um JavaScript, tem um CSS e tem arquivos de imagem. Aí pode ser um site pequenininho, como o do exemplo, pode ser um site um pouco maior, isso indifere. E que isso é o que a gente chama de site estático, que ele basicamente são arquivos que seriam interpretados pelo navegador, eles não precisam de um servidor de aplicação para executar o código. Então, esse tipo de site, o Cloud Storage seria o mais indicado por conta da facilidade de manutenção e de deploy. Você teria menos custo de janelas de manutenção. Então, por exemplo, o Cloud Run, eu vou ter um esforço ali um pouco mais especializado. Normalmente você vai colocar um DevOps ali para operar ele, normalmente você vai colocar uma pipeline. Então, para servidores de aplicação, né, aplicações Java, Python, né, ou outras linguagens, o Cloud Run seria mais indicado nesse caso. Aí o Cloud Storage, ele, de fato, ele não atenderia, ele não conseguiria atender, porque ele não vai ter como executar um serviço de aplicação ali dentro. Excelente, tá bem claro, né? Então, storage ali mais recomendado para coisas bem mais simples mesmo, mais estáticas, né? Perfeito. A outra pergunta que acho que você endereçou ela também, mas acho que vale a pena repetir, que é fácil realizar, né, o apontamento do DNS para mudar o URL e deixar ela mais amigável? Sim, isso é fácil. O que a gente tem que fazer? São duas coisas. Primeiro, a gente fazer a contratação do domínio, obviamente, né? Quem mexe com domínio conhece bem. Você tem uma vantagem do Cloud Storage, né? Tanto Cloud Storage quanto Cloud Run. A questão do certificado, eu posso usar um certificado que eu já tenha, ou eu posso simplesmente optar por usar um certificado da Google. E ele já vai, como eu estou usando o serviço, esse certificado da Google ele não vai ter custo. Ele já está atrelado ao serviço. Eu só preciso, obviamente, fazer a configuração. Isso é tranquilo de ser feito, tá? Basicamente, o que eu teria que fazer? Faço apontamento do domínio para a API da Google, do Cloud Run, do Cloud Storage, melhor dizendo. E, uma vez que eu fiz esse apontamento, eu vou, na hora de criar o bucket, eu tenho que criar o nome do bucket tem que ser exatamente o nome do domínio. Se eu criar com qualquer coisa que seja diferente do nome do domínio que eu apontei, ele se perde, porque como eu faço um apontamento via alias, e esse alias é a API ali da Google, a Google ela não sabe para qual bucket que ela tem que entregar. Para ela saber, você tem que colocar exatamente o bucket com o exato nome do teu domínio. Para o Cloud Run, você tem uma flexibilidade maior. Você não precisa colocar o nome do Cloud Run com o mesmo nome do teu site. Você pode colocar o nome site webinar, por exemplo, e o teu domínio ser demo.com.br. Pode ser qualquer outro nome. Aí eu só tenho que ir lá no... Posso até mostrar aqui, né? A parte do Cloud Run, que é o Cloud Run até mais fácil de mostrar. No Cloud Run, o que eu teria que fazer aqui? Vocês estão vendo a minha tela, né? Eu teria que vir aqui em Domain Mappings. No Domain Mappings, eu dou um Add Mapping, coloco aqui o nome do serviço para qual eu quero fazer o mapeamento de domínio, coloco aqui para verificar o nome do domínio, coloco o nome do meu domínio, por exemplo, né? Vou colocar aqui site webinar.qinetwork.com.br. O que acontece? Dou um continuar, e aí o que ele vai fazer, tá? Ele vai
aqui ele vai ficar aguardando até que eu faça uma adição de uma entrada específica no meu DNS. Aí, como é que eu faço para saber isso aqui? Eu vou abrir esse Google Search aqui, coloco a URL que eu criei, eu coloco a URL que eu criei aqui, deixa eu só apresentar novamente, que eu acho que ele não pegou, acho que vocês não estão vendo a tela em si. Agora, acho que agora sim. Então, eu venho aqui em Verify in Search Console e dou um continuar aqui. Verificar se esse cara está, né, onde está esse cara. E ele vai dar instruções aqui, né? Aqui é legal que ele vai fazer uma consulta de DNS, onde está o meu DNS do meu domínio, né? E aqui eu quero fazer a verificação. Então eu darei um iniciar verificação, ele já vai me jogar lá para onde está o meu DNS. E aí aqui eu seria só que fazer uma entrada do tipo CNAME com a minha entrada de DNS ali que eu preciso. A gente tem também a documentação oficial da Google que ela fala exatamente como que eu faço isso. E aí, independente de qual DNS eu esteja usando, se é da Cloudflare, se é da Google, se é, né, independente de qual serviço de DNS que eu estou utilizando. Então, ele me fala aqui exatamente como fazer isso, né? Essa documentação eu posso até mandar no chat aqui, isso aqui acho que vai responder aqui no detalhe a dúvida de cada um aqui. Ele mostra detalhadamente aqui o passo a passo de como fazer essa configuração de DNS, mas é bem simples. Uma vez feito isso, ele vai dar que o site está verificado, né? E aí ele vai finalizar essa configuração aqui. Enquanto eu não fizer nenhuma alteração no meu DNS, isso aqui vai ficar pendente. Pô, muito legal, Luiz. Obrigado aí por ter mostrado até na prática. E espero que tenha endereçado essa pergunta também, tá? Por último, porém não menos importante, na verdade não, surgiu mais uma aqui, legal. Então, o pessoal comentou o seguinte, tá, Luiz? Você comentou sobre a proteção de deleção do Cloud Storage. Mas se o arquivo for substituído, existe alguma proteção para esses casos? Sim, existe, e aí eu consigo também novamente mostrar lá. Acho que eu prefiro mostrar, tá, pessoal? Porque aí acho que já fica mais fácil para tirar as dúvidas de vocês, que eu sei que é natural ter esse tipo de dúvida, tá? Então, Excelente. eu vou colocar aqui, deixa eu compartilhar aqui, vou voltar aqui no Cloud Storage. Voltar aqui no Cloud Storage, aqui no Bucket. Deixa só ele carregar aqui. O que não carregou? Tá, agora carregou. Beleza. Eu posso dar um editar bucket aqui e na parte de edição do bucket, posso. Deixa eu só. Aqui tá. Não, tranquilo. Tranquilo. Aqui também uma outra coisa que também deve surgir uma dúvida, já aproveitando que eu estou aqui na tela,
quando a gente fala de criptografia, né? Eu posso deixar ela gerenciada pela própria Google, que é o padrão, ou vamos supor que eu tenha minhas próprias chaves KMS. Seria só mudar aqui e selecionar qual chave que eu quero usar. Obviamente, precisaria ter isso armazenado aqui no KMS, por exemplo, né? Ou poderia ser outro serviço. E aí eu consigo ter as minhas próprias chaves. Aqui eu coloco, deixa eu só. Aqui, ó. Eu tava em configuration, mas aqui é em protection. A gente tem um soft delete por padrão, mas eu posso simplesmente habilitar esse versionamento. O que seria o versionamento? Eu posso colocar aqui o número mínimo de versões por cada objeto, vou colocar 1, e eu posso colocar vou colocar aqui o número de dias que eu quero que expire essa versão. Então, vou mostrar isso na prática. Habilitei o versionamento. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar nesse bucket, eu vou adicionar um novo index HTML, só que eu vou fazer uma pequena alteração nele. Vou fazer uma pequena alteração no meu index HTML. Sei lá, vou apagar uma linha aqui dele, só para ele entender que alterou. Deixa eu só mudar o compartilhamento para vocês conseguirem ver eu arrastando o arquivo e alterando ele. Senão é. Pronto. Está com o versionamento habilitado. Tá, beleza. Está aqui o arquivo. Vou abrir novamente aqui o meu navegador e já alterei o arquivo. Né? Ele está até com um tamanho um pouquinho diferente. E vou arrastar para cá. Aqui, acabei de alterar o arquivo. Vou simplesmente arrastar ele para cá. Ó. Aí eu quero falar que eu quero substituir o arquivo. Substituir. Esse arquivo já está aqui modificado. Aí, o que acontece, tá? Pô, o arquivo está substituído. Você fala, legal, Luiz. Beleza, ele substituiu, não aconteceu nada. Não, tem aqui, ó, version history. Eu coloco aqui, ele vai me mostrar quais as versões que tem. Ó, aí, ele me dá, inclusive, a opção para restaurar a versão anterior. Bastaria eu simplesmente confirmar, ele vai restaurar a versão anterior. Aí, obviamente, a versão que eu acabei de subir, ele já deu opção para restaurar, porque ele alterou. Como eu retornei a versão, ele sobrescreveu novamente a versão que eu tinha subido com a alteração. Então, assim, basicamente, eu habilito o versionamento, e aí eu coloco também a quantidade de dias ali que eu quero para reter essa versão ali que foi substituída. Então, no caso, eu deixei o padrão que é 7 dias, então eu teria 7 dias ali para recuperar o arquivo, caso ele seja substituído. Pô, que legal, Luiz. Obrigado por mais essa explicação na prática, né? Acho que é legal quando a gente consegue ver, né? Muito bom. E por último, agora sim, né, a última que está aqui, e acho que até eu sei, pelo menos responder uma parte dessa, tá? Que existe alguma solução para proteger um site tipo um AF? Sim, né, tem o Cloud Armor, que é o produto que contém a funcionalidade de WAF dentro e faz muito mais outras coisas, né, Luiz? Fica à vontade também para complementar. Sim. O Cloud Armor, para quem não conhece, ele é o WAF, né, Web Application Firewall, né, então o
algumas das funcionalidades que ele vai ter, né? Ele vai ter ali o que qualquer WAF tem normalmente, que é proteção contra SQL injection, contra code injection, tem proteções convencionais contra ataques de DOS e DDoS, que varia, entrando um pouco ali o que seria uma CDN, né? Então, que é o Content Delivery Network, né? Então, para quem não conhece, basicamente um serviço que os provedores de cloud, né, a Google é uma delas, tem esse serviço que você garante essa proteção. Ele faz mais do que isso, ele usa inteligência artificial, usando uma funcionalidade chamada Threat Intelligence. Essa funcionalidade, ele entende, usando inteligência artificial, o comportamento de acesso dos seus usuários. E aí, depois que ele está um tempo aprendendo, ele começa a bloquear tipos de requisições com comportamentos diferentes. Então, vamos supor que alguém está tentando fazer algum tipo de acesso de brute force, ou algum tipo de acesso ali que a aplicação normalmente não faria, né? Um tipo de requisição. Ele vai entender esse tipo de requisições, isso dentro ali do cabeçalho de HTTPS, ali, HTTP, e com isso ele vai conseguir mitigar e até mesmo bloquear essas tentativas de ataque. Obviamente isso não é de graça, ele tem o seu custo ali, né, como qualquer serviço ali na nuvem, você paga conforme a utilização, mas ele é bem interessante. E dá para fazer regras customizadas também. Que legal, que legal. Bom, pessoal, chegamos, acho que ao fim aqui de todas as perguntas. Opa, tem mais alguma aqui, legal. Chegou mais uma, vamos lá. Pergunta, acho que foi só um comentário, né, Sérgio? Estamos utilizando o Docker, tem o risco de vazar meus dados. Não sei se você tem alguma ponderação, Sérgio. Você quer contribuir também? Até a pergunta, Sérgio, você tem mais alguma complementação ou seria mais alguma forma de tentar mitigar esse risco? Opa, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Estamos com algumas aplicações utilizando a tecnologia do Docker, até para algumas análises, nós estamos certo, análise de contratos, e até a nossa CEO questionou, né? Eu tenho algum risco dos meus dados estarem sendo utilizados para serem treinados IA ou vazamento externo? Isso você quiser não vem. Uma dúvida nesse sentido. Sim, uma forma que você pode mitigar isso primeiro, né? A questão quando a gente fala do Container Registry, né? Cada provedor vai ter o seu, né? A Google tem o seu Container Registry. Ali, você deixar o acesso a esse cara o mais restrito possível. Então, basicamente, deixar acesso apenas para os times de deploy ou para pipelines ali que vão fazer o deploy. Para pipeline ali, o mais usual, o que seria mais recomendável, seria você utilizar a conta de serviço, e na conta de serviço você seguir a recomendação das boas práticas de cloud, que é o mínimo privilégio possível. Então, não é simplesmente sair dando permissão de owner ou permissão de admin para todos. Então, você dá permissão de acordo com o que ele precisa fazer. Né? Que nem no exemplo que eu mostrei aqui, não no Cloud Run, mas no Cloud Storage, que eu dei uma permissão chamada Storage Object Viewer. Então, quem vem na internet para acessar esse cara, ele só vai ter opção de visualizar. Qualquer outra operação que ele tente executar, ele vai tomar Access Deny. Outra também, aí seguindo boas práticas também, no seu código, você nunca deixa exposto de forma alguma nenhum tipo de chave ou credencial de acesso. Então, usa serviços como KMS, por exemplo, a parte até mesmo as credenciais da Google, não é boa prática você deixar ela salva no teu Git, por exemplo, principalmente no código. Você tem locais corretos, que seria a parte dos secrets, ou mesmo você usar tecnologias como o ALF, que seria, ou OID, que seriam tecnologias similares ao AD, que ele vai ter um controle maior do acesso ali
e você vai colocar, obviamente, também arquitetura em camadas, né? Também serão formas ali de mitigar o risco ali disso ser treinado ali por uma IA ou dos seus dados sensíveis ali vazarem, né? Também altamente recomendável seu banco de dados você ter criptografia, principalmente para os chamados dados sensíveis, né? Então, endereço, CNPJ, CPF, nome, qualquer coisa que você possa atrelar um usuário e ele ser facilmente identificado. Então, são formas ali de você mitigar e até mesmo reduzir ao máximo esses riscos. Claro que o risco ele sempre existe, a gente não consegue eliminar 100%, mas com essas práticas você consegue mitigar. Excelente. Obrigado pela pergunta, Sérgio Luiz, pela explicação. Bom, só fazendo mais um double check aqui, acho que a gente não tem nenhuma no Q&A, palavra difícil de falar, igual que você falou, Luiz. E também não temos mais no chat, então eu vou continuar aqui para a gente finalizar, tá, pessoal? De antemão, né, só antes aqui da gente falar dos próximos encontros, queria agradecer o Guilherme e o Luiz aí, nossos especialistas, pela contribuição, né, tanto mais no contexto teórico quanto prático também. Falando das próximas sessões, tá, pessoal? Então, a gente já realizou a primeira, hoje foi a segunda sessão, e a gente tem mais 6 previstas conforme esse calendário, tá? Então, a princípio, acho que para, né, todas as próximas quarta-feiras, né, das próximas semanas, a gente tem sessão e já fica o convite para vocês acompanharem a gente, tá? Só um ponto importante, o Neri, da nossa equipe, já deixou a gravação da primeira, que foi realizada semana passada, e essa também, né, já está sendo gravada, depois de processada, a gente também vai disponibilizar, tá bom? Agradecemos muito a presença de todos, pessoal, espero que tenha sido bastante proveitoso e rico, e aí, por último, né, preencham a pesquisa de satisfação, isso é bastante importante para a gente sempre melhorar os nossos conteúdos, tá, pessoal? Excelente semana para todos, grande abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.